Deus abençoe essa sexta-feira. Estamos aqui de volta com todos, né? Hoje nós vamos falar o altar da pedra e a cruz de Cristo e a consagração suprema. Uma noite poderosa de sexta-feira para a gente fechar essa semana, que nós falamos muito sobre obediência, sobre fidelidade. Por isso, toca o sino, deixa o seu like, compartilha essa live com as pessoas, porque tem muitas pessoas precisando da manifestação da glória e do poder de Deus, da presença real de Deus, do Espírito, da unção e da grandeza de Deus. Muitas pessoas não conseguem compreender as revelações do Espírito, as revelações da unção de Deus sobre a vida delas. Muitos não conseguem entender o que o Espírito de Deus está preparando, fazendo e quer realizar. Muitos não conseguem ter discernimento para isso. Mas entenda, Deus está trabalhando, Deus está operando, e eu tenho muita coisa para falar nessa noite para você. Gênesis 28, 18 ao 22, eu queria que você lesse lá, mas eu quero começar com João, capítulo 30, capítulo 19, nessa noite, João 19, versículo 30. Olha só o que Jesus disse. Está escrito assim, que João deixou relatado escrito. E quando Jesus tomou o vinagre, João 19, 30, quando fala da morte dele, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Estou com essa Bíblia nova aqui que eu estou marcando toda ela, que é o que você deve fazer, ler Bíblia. É o que nós estamos sempre falando. Vamos ler Bíblia, vamos praticar a Bíblia, vamos aprender Bíblia. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Letra minúscula, porque ele estava falando do Espírito dele humano. Quando Jesus, lá na cruz, no Gólgota, ele declarou isso em João, capítulo 19 de João, versículo 30, 19 e 30, ali chancelou, consumou a nossa vitória, o nosso triunfo na cruz. Em Efésios, capítulo 2 de Efésios, versículo 20, olha só o que Paulo relatou. Ele disse que está morto para esse mundo. Ele disse assim, ele declarou isso e no versículo 20 ele diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a pedra principal. Olha só. É a pedra principal da esquina, do qual todo o corpo bem ajustado todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então Deus hoje, ele mora, que é morada dentro da gente. O que nós estamos falando? O altar da pedra, a cruz de Cristo e a consagração suprema. Então quando Jacó fez lá o voto de ser fiel, lá em Gênesis 28, 18 ao 22, quando ele derramou o azeite na pedra, quando ele colocou a cabeça na pedra, quando ele não tinha casa, quando ele não tinha esposa, quando ele não tinha família, quando ele não tinha bens, ele não tinha nada, nada, nada. Ele levantou de manhã de madrugada, tomou aquela pedra, pôs por travesseiro, significa o quê? A vida estava dura para ele. Né? Tem gente que fala assim, minha vida é muito dura, está dando tudo errado, a minha vida não está fácil.
as coisas não estão legal. Ele derramou o azeite naquele lugar e chamou aquele lugar que antes era conhecido como cidade de luz. Ele chamou aqui Betel, lugar de Betel, que significa casa de Deus. Fez um voto, falando: se Deus for comigo, me guardar nessa viagem, me der pão, vestes, roupa para vestir e paz para voltar aqui, 5 coisas Jacó pediu quando ele fez o voto. Ele diz o seguinte: o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tem posto por colunas, por essa pedra se tornou uma coluna. Olha só, será a casa de Deus. Tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então, por que nós estamos falando nessa noite aqui? Para você entender, quero que você entenda e fique claro, para que você compreenda. Isso aqui é muito forte, é poderoso. Olha só que coisa gloriosa. Vamos aqui declarar. Olha só que coisa extraordinária. Deixa eu achar aqui, deixa eu colocar aqui para você entender como isso é poderoso. Só um minuto. Como isso é fenomenal. Isso aqui, ó. O altar da pedra, a cruz de Cristo e a consagração suprema. Você tem consciência do que é isso? O altar da pedra foi lá, quando Jacó teve a revelação. Quando Paulo relata em Efésios 2:20 que Cristo é a pedra, e quando João deixa escrito, registrado, que Jesus disse lá no Gólgota: está consumado, está feito, e entregou o Espírito, ninguém pode anular essa bênção sobre a vida daqueles que creem. Ninguém pode anular essa unção. Ninguém pode anular essa promessa. Isso é algo tão poderoso, tão glorioso, tão majestoso, que quem crê toma posse do que aconteceu lá na época de Jacó. O que Jesus fez em 2025 anos atrás, quando ele morreu, e isso chega em nós hoje, no século 21. É isso que Deus está querendo dizer. Então significa o quê? Se a pessoa, a vida toda, nasceu num berço de pobreza, num berço de fracasso, num berço de doença, num berço de maldição, num berço de miséria, ela pode ter sim uma vida transformada e uma vida regenerada pelo Espírito e pelo poder de Deus. Ela pode sim ter uma vida transformada, uma vida super abençoada. Olha só como isso é glorioso, como isto é majestoso, como isto é fenomenal e extraordinário. Isso é uma coisa fora da curva. Significa o quê? Ninguém está traçado a viver debaixo de maldição. Ninguém está traçado a viver carregando maldição de família, maldição sanguínea, maldição de se alguém fez algum trabalho, algum ritual, algum feitiço contra você, você pode viver sim uma vida abençoada e uma vida plena. Jacó ungiu a pedra com azeite, Jesus foi ungido com o Espírito e selado com sangue. A pedra foi símbolo do altar, a cruz é o altar definitivo. A pedra era o único, era o início da promessa. A cruz é o cumprimento da promessa. Olha só, tudo isso, olha como tem a ligação. Tudo começou com uma pedra ungida.
e terminou com um cordeiro crucificado que era Jesus. Deus mostrou em Jacó o princípio do altar e em Jesus a plenitude do altar. Tá dando para você entender como tem ligação uma coisa com a outra, o Antigo e o Novo Testamento, e não tem como anular os dois, um do outro, separar um do outro. Há uma ligação poderosíssima. Há uma ligação que não tem como anular isso. Isso é algo fenomenal, extraordinário, glorioso, que todos nós podemos viver debaixo de bênção e debaixo de uma unção poderosa. A pedra representa o início da aliança, quando Jacó fez o voto. O azeite simboliza o Espírito Santo. O voto representa a entrega. O dízimo representa o conhecimento e a cruz representa o cumprimento. Então, quando Jesus diz, está consumado, ninguém pode anular isso. Ninguém pode abolir isso. É isso que eu quero que você entenda nessa noite de sexta-feira. Ah, bispo, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Ah, eu não tenho estudo, eu não fiz faculdade, eu não cursei, eu não tenho dinheiro para isso. Mas você pode mudar de vida. Você pode ter uma vida nova. Você pode ter uma vida abençoada. Você pode ter uma vida bendita. Basta você crer. Basta você se entregar e se render ao Criador. Basta você se sujeitar, se submeter àquele que tem um poder transformador e regenerador. Aquele que é vivo e poderoso e que pode fazer todas as coisas novas acontecerem de uma forma plena, porque ele é poderoso para fazer isso. Ele é vivo para fazer isso. Olha só que coisa gloriosa. Ali em Betel, né? Deus fez algo eterno. Algo eterno. Algo poderoso. Algo glorioso. Jesus é o Betel eterno. O nosso Senhor Jesus é o Betel, a casa eterna. O lugar onde o céu toca a terra. O altar de Jacó foi físico, mas o altar de Cristo é espiritual e eterno. Não tem como anular, não tem como abolir. Ah, mas o médico falou que eu estou doente, que eu estou com isso, que é uma doença mortal. É uma doença que não tem cura, é uma doença que não tem jeito. E não tem solução. Quando entregamos o nosso dízimo e a nossa fidelidade, tocamos o altar da cruz, declarando: tudo que eu sou, tudo que eu tenho pertence ao Senhor Jesus. Então, não é troca, não é barganha, não é dinheiro. É você ter entendimento do que é servir e estar aliançado com Deus. Ter uma aliança com Deus e perpetuar isso dentro do seu coração, tendo uma vida super abençoada, uma vida plena, uma vida abençoada por Deus, uma vida saudável, uma vida diferenciada por Ele. O altar da cruz continua ativo. Cada dízimo, cada voto, cada fidelidade são respostas espirituais à obra consumada. Quem honra o altar de Cristo nunca viverá em falta, porque o sangue fala mais alto do que qualquer necessidade. Não vai ter falta, não vai ter miséria, não vai estar faltando, não vai estar na miséria, não vai estar quebrado, não vai estar falido. Deus, ele te levanta, ele te restaura. Eu já vou orar daqui a pouco. Toca o sino, deixa o seu like, compartilha essa live com as pessoas, porque as pessoas precisam ouvir isso. Entender que tem um início, o início foi ali com Jacó naquela pedra. Significa que, mas Jacó foi anos e anos, décadas, não existe mais. Existe sim, tem influência em nós hoje se nós crermos. Significa que todo mundo tem uma pedra que você pode começar ali. Tem um início. As pedras que jogarem em você, você pode deixá-las te matarem ou construir o seu castelo.
e construir o seu altar e construir a sua vida. Fazer ali a sua construção de vida. Entenda sobre isso. Compreenda sobre isso. Assim como Jacó acordou dizendo, este é o portão do céu. Jesus abriu o portão para todos nós. O altar da pedra se tornou o altar da cruz. E a fidelidade é o elo que mantém essa porta aberta. Então, quando nós entendemos isso, quando nós praticamos isso, a fé, com toda a força, para todo o Brasil, para todo mundo, com a igreja, com essa obra que não é minha, é do Espírito Santo, é uma obra divina que Deus, Ele nos chamou para fazer algo eterno, não é algo passageiro, não é algo momentâneo. Ele nos chamou para a gente poder fazer diferença. Ele está te chamando para você se unir conosco nessa missão de construir algo sólido na rocha e se tornando coluna. E você não é obrigado, mas você que quer fazer parte desse projeto sagrado e divino. Algo que vai ficar registrado, marcado, que vai ecoar no céu e que é algo muito glorioso. Algo muito glorioso, muito poderoso. Então eu quero deixar aqui registrado para que você entenda o que o Espírito de Deus está fazendo nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada, nessa noite de sexta-feira. Daqui a pouco é madrugada que eu vou orar meia-noite, né? São tantos programas que a gente está fazendo, graças a Deus. São tantas lives. E graças a Deus, a gente tem alcançado centenas, milhares de pessoas, né? Muita gente mandando mensagem pra gente. Você pode me mandar mensagem nesse número do Pix aí, que é o meu WhatsApp também, para atender as pessoas que precisam de ajuda. Muitas pessoas que precisam de socorro. Então, nós estamos aqui prontos para poder te ajudar, orar por você. Seja você católico, seja você evangélico, seja você espírita, não importa a sua religião. Não importa o que você está passando. Importa que existe um Deus que pode mudar sim a tua história, pode mudar sim a tua vida e te levar para um outro nível, para uma outra condição, para um outro patamar e fazer de você uma pessoa super abençoada em tudo que você empreender e for fazer. Porque o nosso Deus, ele é grande. Ele é grande para fazer coisas gloriosas, coisas grandes. Vamos falar com Deus agora? É o momento da oração. Meu Deus, eu quero apresentar aqui a vida de todos nessa noite. Porque o Senhor está preparando, meu Deus. Não é algo pequeno. Não é algo pequeno. O que o Senhor está preparando é algo grande para fazer na vida dessa pessoa. É algo que vai ficar eternizado, como o Senhor fez, começou lá com Jacó, no altar da pedra. A cruz de Cristo é a consagração suprema. Isso é algo tremendo, meu Deus, que é algo impagável. É isso que Deus quer fazer agora e eu estou profetizando sobre você. Eu quero que você olhe bem aqui para mim agora
nos meus olhos e eu quero declarar bênção sobre a sua vida. Crescimento, aceleração do céu, que você seja abençoado nessa noite de uma forma poderosa, que fique registrado. Daqui de mim sai cura, sai unção, sai poder, sai libertação e sai restauração para o seu corpo, para a sua alma, para a sua mente, para o seu ser. Em nome de Jesus, Deus faz isso agora sobre a tua casa. E está consumado, chancelado, e não tem ninguém que possa revogar ou deixar que isso, ou impedir que isso venha acontecer. Porque Ele é Deus cumpridor. Nessa noite eu te abençoo. Seja a tua casa, a tua família abençoada. O impossível acontece agora sobre você. O impossível acontece agora sobre a tua casa. O impossível acontece agora sobre a tua família. Porque Deus abre os céus e coloca a mão dele sobre você nesse exato momento, em nome de Jesus, te dando vigor, te dando saúde, te restaurando. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você crê nessa noite que Deus já está te honrando? O cachorro está latindo ali, o cachorrinho. Mas não tem problema não. Deus está te honrando nessa noite. Ele está preparando algo grande para fazer sobre a tua vida, que é algo incomparável. Não tem explicação, não tem mão humana. É a mão invisível de Deus realizando o impossível. Você pode crer nisso. É a mão dele, tá bom? Deus abençoe. Uma ótima noite, final de semana, abençoada. Amanhã é dia de milagres. E domingo, eu espero por você na igreja. Vamos buscar, tá bom? Deus abençoe.